Boa noite. Segundo o Ministério da Justiça, até 2016, aproximadamente 1 milhão de imigrantes residiam no Brasil. Desses, 690 mil estão de forma permanente e 359 vivem temporariamente. O Itamaraty estima que mais de 3 milhões de brasileiros moram em outros países. A grande maioria está nos Estados Unidos. Em média, 1,4 milhões de pessoas. Hoje vamos falar sobre o panorama da imigração no Brasil e no mundo. O Jornal da UFO começa agora. Imigrante é aquele que sai do seu país natal para estabelecer residência no país estrangeiro. Os motivos podem ser vários. Por exemplo, trabalho, estudo e união familiar. Vamos entender o cenário no Brasil e em Minas Gerais na reportagem. Estudo divulgado em 2017 mostra que no estado de Minas Gerais vivem mais de 16.500 estrangeiros. Uberlândia é a terceira cidade de Minas que mais recebe essas pessoas. Cerca de 6% da população é formada por quem veio de outros países. Em primeiro lugar está Belo Horizonte e depois a cidade de Contagem. A Constituição brasileira prevê que estrangeiros tenham os mesmos direitos que cidadãos nascidos no Brasil, com uma exceção: não podem se candidatar ou votar em eleições. Em 2017, passou a valer uma nova lei de imigração. A lei de imigração traz mudanças significativas, porque a lei anterior era uma lei promulgada durante a ditadura militar, então ela tratava o estrangeiro de forma criminalizada. E acaba que a nova lei traz algumas inovações que facilita a regularização, desburocratiza um pouco a tramitação dos pedidos de visto, permite uma participação política para fins de manifestação por parte dos estrangeiros, o que antes não era permitido. Também traz mais algumas garantias processuais quanto à deportação, extradição e expulsão do estrangeiro. Ruth é aluna de Engenharia Química da UF e participa do projeto Unidos, da ONG Enactus, que ensina português para imigrantes haitianos no bairro Custódio. Foi um processo difícil no começo, a gente errou um pouco, teve que procurar bastante ajuda, procurar muito conteúdo, mas hoje a gente dá aulas muito positivas. Então, a gente vê uma situação problema, como que no mercado, como fazer uma compra, e no médico. Então, a gente traz os sistemas para a sala de aula, e usa as ferramentas da internet, usa imagens, muitos gestos para tentar passar a língua portuguesa da melhor forma para eles. Fazendo esse trabalho, ela tem contato com várias histórias e percebeu alguns dos motivos que trouxeram haitianos até aqui. Tirando uma conversa com eles, tentando entender mais isso, um me disse que eles vêm no Brasil porque eles gostam muito do Brasil, escutam muito bem do Brasil. E teve a proposta do visto humanitário também, que fica mais fácil deles conseguirem emprego e conseguirem algumas assistências que o Brasil oferece. Então eles fazem uma rota por toda a América Latina, passando por Peru, Bolívia, depois eles vão para as grandes capitais, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, e veem que a situação lá não é muito fácil deles conseguirem emprego, algumas oportunidades. E por ter alguns conhecidos aqui em Uberlândia, eles acabam vindo para cá. A maioria dos imigrantes que vivem em Minas Gerais são do Haiti. Em segundo lugar, vêm os colombianos e depois portugueses. China e Itália também são países de origem de muitos imigrantes que vêm para cá. Segundo o Ministério da Justiça, aproximadamente 1 milhão de imigrantes vivem no Brasil. O Brasil não é um país atualmente que recebe um número significativo de estrangeiros. No passado foi. Nós tivemos movimentos de imigração muito significativo para o Brasil, né? No pós-escravidão, por exemplo, com movimentos de países europeus, de pessoas de países europeus como Itália, Alemanha, que vieram muito para o Brasil, também depois da Segunda Guerra. Atualmente, acaba que o principal fluxo de estrangeiros que nós temos se dá por conta da situação mais delicada em alguns países vizinhos, como Venezuela, Haiti, e muitas pessoas desse país têm buscado no Brasil uma oportunidade de trabalho ou uma oportunidade de estabelecer uma vida mais tranquila com a sua família, e aí são os casos mais significativos que a gente tem. Tirando esses dois países, o Brasil não é um país que é um grande receptor de estrangeiros e que tem outro fluxo mais significativo. E as nossas entrevistadas hoje aqui no Jornal da UFO são a professora do Instituto de Ciências Sociais da UFO, Marili Junqueira. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada.
E também a professora do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, Débora Prado. Boa noite, obrigada pela presença. Obrigada. Nós vimos agora há pouco na reportagem, o Renato comentou o seguinte, que é uma questão histórica no país, a questão da imigração. Professora Marili, isso ajudou a formar a identidade dos brasileiros da nossa nação? O que você pensa sobre isso? Sim, com certeza. A gente teve vários fluxos migratórios no Brasil. Principalmente ali no século XIX, final do século XIX, início do século XX, a gente teve uma grande população se deslocando para o Brasil, né? A gente teve no processo dos braços para a lavoura no final do século XIX com o café. Anteriormente, na cana-de-açúcar, no Nordeste, nós tivemos imigração, inclusive de chineses, que muitas pessoas desconhecem essa migração que tivemos, né, nesse início do processo, né, de plantação e de cultivo da cana-de-açúcar no Brasil e depois com o café também. E a gente também teve o processo de escravidão, né? As pessoas elas se tornaram escravas e foram deslocadas da África para o Brasil, então isso também alterou a identidade e a formação nacional, né? Então a gente recebeu muitas influências de várias culturas e nos tornamos, né, um país diferenciado por conta dessa vinda, dessa entrada de várias pessoas de outras nacionalidades, com outras etnias, para o Brasil. Então isso nos tornou um país diferente desse ponto de vista. E em comparação o passado ao presente, pode-se dizer, professora Débora, que os imigrantes ainda fazem parte do nosso país em maior quantidade ou em menor, se compararmos esses períodos históricos? Bom, como a reportagem demonstrou bem, o número de imigrantes, né, de solicitações de imigrantes para o Brasil tem reduzido ao longo do tempo, né? Mas o que a gente tem acompanhado é um padrão que também é internacional. Então, nós temos imigrantes, né, 244 milhões de imigrantes, são 3,3% da população mundial, segundo os dados da Organização Internacional de Migração, né, vinculada à ONU. Mas o maior número, então é relativamente um número baixo, né? Porque o maior número de imigração ocorre dentro do território nacional. Então, o que a gente observa no Brasil, assim como acontece no restante do mundo e em outros países, é um padrão, são movimentos e deslocamentos de pessoas dentro do território brasileiro, né? Agora, especificamente em se tratando da situação de estrangeiros, nós temos tido um número reduzido, né? Os números atuais são reduzidos se a gente comparar com a história do país, mas sobretudo a vinda de imigrantes que vêm solicitado refúgio, né? Que é uma informação mais recente que a gente tem, sobretudo com relação aos haitianos e aos venezuelanos, né, que têm solicitado o maior número, e também africanos que vêm ao país, né, sobretudo Angola, solicitando a migração, né, sobretudo de refúgio, né, para refugiados. E como fica a entrada desses, né, especificamente no país? Tem complicações legais? Todo caso se enquadra no que a legislação brasileira prevê? Como que funciona essa questão, principalmente dos haitianos, venezuelanos? Bom, o que a gente tem, né, a situação de fluxo migratório no Brasil, né? Nós temos 5 países com maior solicitação de refúgio, segundo dados mais recentes do Ministério da Justiça e da Segurança, né? Que são, agora os dados de 2016, Venezuela, Cuba, Angola, Haiti e Síria. Então, os números estavam, até 2 anos atrás, nós tínhamos um nível muito alto de solicitações de refugiados do Haiti. Depois nós mudamos esse padrão, sírios também, número cerca de 3 mil solicitações. E no período mais recente a gente tem acompanhado, né, um movimento crescente de um contingente maior de solicitações da Venezuela, né? A lei de imigração ela foi alterada, como a gente acompanhou aqui na reportagem, e o objetivo foi mudar um padrão que nós tínhamos com relação à lei da imigração no período da ditadura militar. Então, na qual, né, a imigração e o imigrante era visto como um problema de segurança, né? Então, era um problema de segurança pública que deveria ser resolvido. A lei de imigração, que foi desenhada em novembro de 2017 e entrou em vigor neste ano, ela tem por objetivo ampliar esse entendimento de um ponto de vista mais humanitário. Então, são imigrantes que vêm por motivos vários, né, mas sobretudo perseguição política, crise humanitária. Então, existe um regulamento específico com relação a isso.
e o objetivo é atender a essa demanda, né? Que não é uma demanda alta, então a gente tem um alarde muito grande da população. Nossa, nós temos um número, né, de solicitações, sobretudo quando a gente analisa o caso de Roraima, que são uma média, né, pela Polícia Federal, são dados que também são muito imprecisos, então em média são 22 mil solicitações de refúgio. É maior no norte do país? Sim, é maior no norte do país. É maior, eles vêm pela fronteira, né, geográfica. Então, e a diferença dos imigrantes haitianos, dos imigrantes venezuelanos não se dispersam pelo território, porque o objetivo é voltar para o país de origem. Então, os haitianos, em levantamentos recentes, eu lembro que tem um núcleo de estudos de pesquisa, que agora não vou me lembrar o nome, mas enfim, eu posso passar depois para vocês. Eles fizeram um levantamento sobre os imigrantes haitianos, né? E eles se localizam e vão, sobretudo, para o estado de São Paulo, para a região sudeste. No caso dos venezuelanos, eles se localizam em Roraima e é uma imigração pendular, o que significa que as pessoas não ficam no território, elas vão buscar, comprar medicamentos e retornam ao país de origem. Então isso gera uma necessidade do Estado, sobretudo o Estado de Roraima, atender essa demanda, mas por outro lado é um perfil diferenciado de imigrantes, né? O número de solicitações que foram aprovadas através dessa lei de refugiados aconteceu, no caso venezuelano, os últimos dados foram 6 mil processos. Então, o número é muito maior de pedidos do que de consideração por parte do governo. Porque a lei de refugiados, ela, no caso da Venezuela, ela não se considera ainda como refugiados, porque a gente é preciso comprovar uma perseguição, etc. Então, há casos em que não cabe esse tipo de legislação. Mas uma questão que eu acho importante a gente pontuar é que recentemente, né, logo depois da lei ser sancionada, o governo Temer implementou um decreto, né, e o atual governo, e isso vem sendo muito criticado por várias ONGs que trabalham com a questão da imigração, porque o decreto ele vai limitar a possibilidade de concessão do visto como refugiados por nacionalidade. Então, isso tem sido muito criticado por várias ONGs, porque isso pode limitar a possibilidade de acesso de uma população importante, né? Então, essa é uma questão importante para a gente considerar também. Interessante. Professora Marely, e nós percebemos esses movimentos migratórios, como que fica também a questão dessas pessoas que chegam em um país que geralmente talvez elas não conhecem o idioma, é uma cultura diferente, como que fica essa adaptação, esse processo? Ele pode ser difícil? Ele é muito difícil. Existe o que a gente chama de processo de desenraizamento e enraizamento, quer dizer, você sai do seu país de origem, né? Às vezes por problemas políticos, por problemas econômicos, né? Como a população italiana no final do século XIX, mas mesmo impulsionada por vários problemas, você ainda tem a sua cultura de origem. Então, adaptar-se a uma outra cultura, adaptar-se a um outro processo cultural é muito complicado. Então, todo o processo de imigração, né, como o Sayad coloca, é também um processo de emigração. Então, você tem essa ruptura com o seu país de origem, com o seu local de origem. Às vezes você consegue migrar com o seu núcleo familiar, às vezes não. Às vezes você tem uma migração solitária, muitos haitianos migram, os homens, para depois trazer as suas famílias, os sírios também, às vezes acontece isso. Primeiro vem os homens e depois o aporte familiar vem depois com as redes, com a questão de adaptação mesmo no Brasil, por exemplo, né? Então, esse processo todo é um processo muito complicado do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista cultural, né? Como vimos na reportagem, né? Aprender também a falar um outro idioma também é um processo muito difícil, porque quando você fala um outro idioma, você tem um recorte, uma visão de mundo diferenciada. Então, você tem que ter uma adaptação também do ponto de vista cognitivo cerebral. Então, todo esse processo é muito complicado para o migrante. Tanto para ele conseguir os papéis, para ele conseguir os vistos, né, de permanência no país que ele está escolhendo, ou às vezes a única opção que ele tem,
No caso, por exemplo, dos venezuelanos, né, existe essa questão do retorno, que a gente chama na migração histórica do mito do retorno, né? Muitos italianos também tinham essa questão do mito do retorno, dizer, vou voltar para a Itália, vou voltar para o meu país de origem. Hoje tem estudos que falam que se todos os italianos e os seus descendentes voltarem para o território italiano, não cabe fisicamente no espaço geográfico que a Itália tem hoje, né? Então, esse processo é muito complicado. Então, as famílias se tornam uma composição completamente outra no país de absorção desse fluxo migratório. É bem interessante essa discussão, daqui a pouco nós já voltamos, porque agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades da região. Confira. Amanhã, em Uberlândia, o sol predomina. A mínima é 16 graus e a máxima 28. Patos de Minas segue a mesma linha, sem nuvens e sol durante o dia. Mínima também de 16 graus e máxima de 28. A terça-feira, em Ituiutaba, é de céu aberto. Os termômetros marcam entre 16 e 31 graus. Em Monte Carmelo, o sol fica evidente e não há chuva. Mínima de 14 graus e máxima de 29. Em Frutal, o sol pode se esconder em alguns momentos do dia. Temperaturas entre 15 e 32 graus. O Jornal da UFO vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos com o nosso bate-papo sobre imigração. Tem os eventos da UFO para esta semana também. Voltamos já. Quer saber o que acontece na universidade esta semana? Confira as dicas do nosso quadro Eventos UFO. Olá pessoal, anota aí os eventos que acontecem durante essa semana na UFO. De quarta até sexta-feira, tem 3 atividades que vão reunir cientistas e profissionais das diferentes áreas da biotecnologia tratando de temas atuais. Tem palestras técnicas, mini-cursos práticos e teóricos e apresentação de resultados de pesquisas. As inscrições vão até quarta-feira na parte da manhã e o link está no site de eventos da UFO. No sábado, dia 7 de julho, tem o Fórum de Promoção de Políticas Públicas Municipal para o Combate e Prevenção da Violência contra as Populações Negras e Indígenas. O intuito é a promoção da igualdade racial. O evento acontece no auditório do Bloco 3Q e as inscrições serão feitas no local a partir das 6 da tarde. No dia 5, quinta-feira, o Sintete UFO, em parceria com o Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, realiza o debate Mulheres Trabalhadoras, Desafios e Perspectivas no Cotidiano Profissional. O debate vai ser no Anfiteatro D do Bloco 5O, no Campus Santa Mônica. Tem emissão de certificados para os participantes. Em Ituiutaba, no domingo, dia 8 de julho, acontece o Arraiá do Pontal. A atividade é aberta à comunidade e começa a partir das 6 da tarde, no espaço de convivência do campus. Vai ter quadrilha, comidas e bebidas típicas, brincadeiras e muito forró pé de serra. O evento é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO e a Fundação Cultural de Ituiutaba. É gratuito, então não perca! Semana que vem eu volto com mais dicas para você. Até o próximo Eventos UFO. Voltamos
voltando então com o nosso bate-papo sobre o panorama internacional e também local sobre a imigração. Professora Marely, nós conversamos agora há pouco sobre essa questão da adaptação dos imigrantes no Brasil. Como que fica a xenofobia nesse caso? Incrivelmente, nós não somos um país com tanta tolerância quanto deveríamos, né? Apesar da gente ter uma população extremamente negra, né, ainda temos essa intolerância. Muitos de nossos estudantes que vêm, por exemplo, de Guiné-Bissau, nos contam que sofrem processos de preconceito aqui em Uberlândia. Então você tem, e isso no Brasil inteiro. Então esses processos, né, eles se tornam muito mais acirrados quando você tem uma população estrangeira vivendo, né, no país. Então, a gente tem esse processo de intolerância e de xenofobia muito grande. E isso ocorre em vários países. A gente está vendo agora, né, nos Estados Unidos, como está todo esse processo também na Europa, né, da saída da população do Oriente Médio, a entrada na Europa. Você tem vários processos que esbarram nessa questão da intolerância. E a intolerância vem com relação à religião, com relação à cor da pele, com relação aos hábitos alimentares, a forma com que as pessoas se comunicam, ou às vezes não se comunicam, né? O fato delas não conseguirem aprender o idioma torna também isso uma barreira e uma forma de ter preconceito contra essa população. É possível dizer também, isso é possível notar no Brasil e até em outros países do mundo, que geralmente essa é uma população mais vulnerável à violência, seja da precarização de mão de obra, entre outros fatores? Com certeza, porque você tem muitos imigrantes que não têm a documentação, e aí eles se sujeitam a trabalhar sem uma carteira assinada, porque não tem condições de ter isso, né, por conta da falta de legalização no país, e aí as pessoas se aproveitam desse fato e começam a pagar menos por esse serviço. Então, você vê muito na cidade de São Paulo, garçons e pedreiros que são haitianos e que trabalham por metade do preço de um brasileiro, né? Sem contar as questões sociais, previdência, fundo de garantia, que nada disso o empregador paga para esses trabalhadores. Então você tem muitas questões ligadas ao preconceito e ao trabalho. Então o mundo do trabalho também é um mundo muito permeado por essa questão da migração. Interessante. Essa questão do mundo do trabalho, né? Alguns anos atrás, os latino-americanos iam para os Estados Unidos em busca desse sonho norte-americano, American Way of Life. E como que fica do passado para hoje essas políticas de imigração voltadas para os Estados Unidos, professora Débora? Bom, nós temos observado um recrudescimento, né, na política internacional. A gente tem tido um movimento de emergência de governos de extrema-direita, governos conservadores, sobretudo, tanto na América Latina, que é o período que a gente tem acompanhado, como também nos Estados Unidos e na Europa, e isso tem repercutido na discussão sobre a migração, né? Então, os Estados Unidos eles são o país que mais recebe imigrantes no mundo, né? Então, o número de imigrantes é muito alto, comparado, por exemplo, com a nossa realidade, né? Nós recebemos 1%, enquanto os Estados Unidos chega a 14% dos imigrantes, né? E o que a gente tem acompanhado, como nós vimos nos últimos dias, é o resultado desse tipo de política mais conservadora, né, que foi intitulada, no caso do governo Trump, como política de tolerância zero. Então, o que nós temos acompanhado nesses últimos anos do governo Trump, né? Logo no início, depois de 5 dias em que ele assumiu o cargo, foi uma promessa de campanha dele, que ele aumentaria o número de deportações de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, e ele implementou várias ordens executivas que vieram justamente nesse sentido, né, de limitar e restringir de forma mais significativa o direito dos imigrantes e aumentar as deportações. Então, na época, durante a gestão Obama, por exemplo, eram deportados imigrantes que cometeram algum tipo de crime, sendo também além deles serem indocumentados. No caso do atual governo Trump, qualquer imigrante
que esteja em situação irregular, ele é deportado, né? Então, isso tem agravado a situação e, inclusive, o relacionamento, né, dos Estados Unidos com o México, porque o México é o segundo país que mais emigra, que mais encaminha, né, pessoas para fora, e os Estados Unidos são o destino natural, né? Porque tem a polêmica do muro também? Sim, tem a polêmica do muro. Polêmica. Pois é, isso também vem acompanhando uma política mais conservadora com relação a isso, né? Então, os Estados Unidos, ele, sobretudo agora no governo Trump, né, ele investiu e injetou bilhões de dólares com essa proposta de construir um muro para separar o território, né, na contramão de uma política que deveria ser mais de discutir a questão da imigração e os problemas, né, dos imigrantes indocumentados que era um debate que o Obama realizava anteriormente, né? Então, como legalizar os filhos dos imigrantes, quais são os direitos, porque é uma população que contribui para a economia dos Estados Unidos. Então, fazendo um gancho com o que a gente conversou a respeito do preconceito que nós vivenciamos, que os imigrantes vivenciam, o perfil do imigrante, ele também é diversificado, né? Então, por exemplo, os imigrantes venezuelanos aqui no Brasil, eles são altamente qualificados profissionalmente. Então, a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, fez um levantamento e identificou que a maioria dos imigrantes que solicitam refúgio no Brasil tem graduação, tem pós-graduação e, então, seguindo muito uma recomendação e entendimento da ONU, a imigração pode ser benéfica para os países. Na realidade, ela é benéfica e ela contribui para o desenvolvimento quando realizada de forma coordenada. No caso dos Estados Unidos, a população mexicana contribui enquanto população economicamente ativa. Os Estados Unidos participam, pelo menos até o momento, de um acordo de livre comércio, que é o acordo do NAFTA, com o México e Canadá. E, então, assim, nós temos um fluxo natural, não só de investimentos, como de comércio, como também da população mexicana para os Estados Unidos. O que a gente tem observado é uma certa hipocrisia, na realidade é uma hipocrisia do governo. Vamos construir muros porque eles prejudicam a nossa economia, enquanto a gente tem uma mão de obra que, sobretudo no sul dos Estados Unidos, a economia norte-americana depende desses imigrantes, né? Inclusive, os Estados Unidos, historicamente, vem se beneficiando de leis trabalhistas flexíveis, de leis ambientais flexíveis, ao localizar suas empresas em território mexicano, que são as famosas maquiladoras, né? Então, a economia norte-americana também se beneficia muito desse tipo de fragilidade que o imigrante enfrenta, de aceitar condições de trabalho precárias em decorrência da sua situação. E isso tem se agravado também para os brasileiros. Então, o número de deportações de brasileiros aumentou no governo Trump, cerca de 40% a mais de deportação de brasileiros. Então, 1/4 dos brasileiros que residem nos Estados Unidos estão em situação irregular, né? Então, esse sonho de ir para os Estados Unidos como sendo uma possibilidade de ascensão social, de crescimento econômico, de conseguir adquirir um valor, né, um recurso para transferir depois para a família, isso ainda continua muito forte na população latino-americana, né? Então, os Estados Unidos continuam sendo esse lugar de referência, apesar da situação atual. Essa questão que nós vemos famílias de brasileiros, crianças separadas dos pais que se encontram em situação irregular do visto, percebemos que, por mais que há uma política de governo rígida com relação a essa questão, há cidades, há pessoas se manifestando a favor para que essas crianças fiquem junto, sim, dos pais. E essa questão, como que a gente pode explicar melhor? Então, os Estados Unidos, eu costumo dizer, até na minha pesquisa e para os alunos, que os Estados Unidos são uma nação desagregada, né? Então, desde a fundação dos Estados Unidos, nós identificamos conflitos, inclusive a Guerra de Secessão no século XIX é resultado disso, né? E de tensões dentro dos estados norte-americanos, né? Então, na contramão de uma política mais rígida com relação ao tratamento dessa população, que tem um impacto, por exemplo, nas eleições, e nós sabemos que os imigrantes não votam no Partido Republicano, então, historicamente, né, isso tradicionalmente a gente vê nas pesquisas, então, é um enfrentamento também com uma população que o Trump sabe que não vai apoiá-lo, né? Então, a população dos imigrantes
os que estão em situação regularizada votaram em peso no Partido Democrata, né? Então isso é um elemento importante para a gente pensar. Agora, na contramão desse entendimento do governo Trump, nós temos estados e cidades norte-americanas que reagiram e têm reagido a esse tipo de política de tolerância zero, como a imprensa tem noticiado, que são as chamadas cidades santuário, né, ou estados santuário. O próprio termo já faz uma referência a isso, que são cidades e estados que que impedem, né, funcionários, por exemplo, públicos, de passar qualquer tipo de informação sobre o status legal de um estudante na universidade, que não coopera com a agência de imigração federal, com os funcionários de imigração, com o objetivo de proteger essa população, né? Então, como referência, o que a gente tem é o estado da Califórnia, por exemplo. A Califórnia, ela agora, no começo desse ano, o governador aprovou uma lei criando, né, e regulamentando o estado da Califórnia como estado santuário, né? Então, na contramão dessa política, nós temos movimentos, né, Nova York, São Francisco, que são cidades que recebem um número muito significativo de imigrantes, tanto em situação irregular quanto regularizados, e que vem se protegendo, né, nesse sentido, e criando mecanismos para proteger os seus cidadãos. Interessante. Professora Marili, os imigrantes, eles também têm que buscar os seus direitos, buscar informação. Como que fica esse processo? Se muitas vezes a informação não chega até eles, os direitos, é um problema social também que eles podem enfrentar? Com certeza. E aí as ONGs, elas estão ali para apoiá-los, né? A gente teve no processo histórico também as igrejas apoiando essa relação, né? As igrejas fazendo essa ponte e essa interlocução. E hoje nós temos a sociedade civil, né? No caso, alguns estados, por exemplo, da Califórnia, auxiliando esses migrantes. E nós aqui no Brasil também temos várias associações nesse auxílio, com a interpretação da lei, possibilitando ao imigrante essa relação com a sua documentação, o que ele pode pedir, o que ele não pode, quais são os direitos e os deveres que ele tem com relação a essa migração. Porque a gente tem um processo, né, principalmente com a lei de imigração que foi aprovado o ano passado, você tem um estatuto muito mais humanitário, né? Como a gente viu na reportagem, a gente deixou de criminalizar o migrante, né? E agora a gente está passando a entendê-lo como ser humano. Por isso que o Brasil, apesar de pequena população que vem para cá, a gente trata essa população de uma forma muito mais diferenciada do que os Estados Unidos. Mas apesar das relações que a Débora colocou muito bem, né, da aceitação, os Estados Unidos, eles dependem muito da mão de obra dos latino-americanos, né? Então, eles não conseguem entender muito bem esse processo, mas eles estão fundamentados nisso. Da mesma forma que o Brasil teve fundamentada nesse trabalho dos imigrantes, né? A gente, no estado de São Paulo, recebeu mais de 1 milhão de italianos no final do século XIX para o início do século XX. Então, isso afetou muito a economia do estado de São Paulo. Então, a gente tem esses processos e essas relações muito permeadas porque o que devemos aceitar ou não, de que forma nós devemos aceitar essa população de imigrantes, né? Então, as ONGs, elas cumprem um papel muito importante. Você tem as ONGs fazendo o ensino do idioma, o ensino do português, ao lado também de uma qualificação, né? A gente tem vários tratados e convênios da UFO com os países africanos, né, para trazer essa população para a UFO para poder estudar e retornar para o seu país mais qualificado. E quando eles estão aqui, eles têm essa troca cultural, social com os estudantes. Eu acho isso muito válido. É um ótimo modelo a ser seguido, né? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação de vocês, professora Marili. Obrigada, tá? Volte sempre. Professora Débora, também muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Acompanhe agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você.